Eu libero acetilcolina nessa fenda sináptica para que posteriormente ocorra a contração muscular. Eu excito esse músculo para que posteriormente ele possa se contrair. Como é que isso ocorre? Eu vou ter, nessa terminação nervosa, ela vai estar excitada. Aí, para que ocorra a liberação de acetilcolina nesse músculo, eu vou ter que ter a entrada de cálcio dentro dessa célula nervosa. Uma vez que entra cálcio dentro dessa célula nervosa, eu tenho uma exocitose de vesículas sinápticas que contém acetilcolina. Ou seja, quando entra cálcio, a vesícula se move para a membrana e libera o seu conteúdo na fenda sináptica. Libera, assim, a acetilcolina. A acetilcolina vai se ligar ao receptor do músculo, o receptor nicotínico tipo 2. Ele se liga a esse receptor nicotínico tipo 2. E esse receptor nicotínico tipo 2 abre um canal de sódio. Ao abrir esse canal de sódio, eu vou ter a entrada de sódio dentro da célula muscular, despolarizando ela. Essa despolarização vai percorrendo a camada muscular até abrir outros canais de sódio que não são relacionados aos receptores de acetilcolina, mas canais de sódio voltagem dependentes, para aumentar a área de despolarização desse músculo. Não sei se vocês conseguem entender. Tipo, eu tenho canais de sódio que são devido aos receptores de acetilcolina, então são justamente os receptores nicotínicos. O que seria um receptor nicotínico? Receptor nicotínico é justamente um canal de sódio que se abre quando a acetilcolina se liga nele. Então, no músculo eu tenho um receptor nicotínico tipo 2, que toda vez que eu tenho o estímulo para a contração muscular, eu vou ter a entrada de cálcio na célula nervosa, a exocitose de vesículas sinápticas liberando a acetilcolina e a acetilcolina se ligando aos receptores nicotínicos tipo 2, abrindo assim um canal de sódio. Quando esse canal de sódio se abre, o sódio começa a entrar nessa membrana muscular. E isso vai causar uma despolarização. E essa despolarização vai percorrendo essa membrana até chegar a outros canais de sódio que são voltagem dependentes. Aí, devido à entrada de sódio, essa membrana despolarizou, alcançando o limiar excitatório desses outros receptores e abrindo esses receptores para que, assim, entre mais sódio nessa membrana e aumente a área de despolarização dessa célula muscular. Eu falei sódio, mas também outros íons estão relacionados com essa despolarização da célula muscular, entre eles o cálcio. Após essa despolarização da célula muscular, a gente vai ter a repolarização. E a repolarização, como em toda célula, bem parecido com o que acontece nos neurônios, vai ocorrer devido à saída de potássio. Então, repetindo mais uma vez, para ficar bem claro essa parte. A gente tem a célula nervosa que está trazendo um estímulo. Esse estímulo vai chegar nessa região aqui da placa motora. E para que ele seja transmitido ao músculo, eu vou precisar liberar essa acetilcolina. A liberação de acetilcolina só vai ocorrer mediante a entrada de cálcio nessa célula nervosa. Entra cálcio nessa célula nervosa, a entrada de cálcio promove a exocitose das vesículas sinápticas, liberando acetilcolina na fenda sináptica. A acetilcolina, uma vez na fenda sináptica, se liga na célula muscular aos receptores nicotínicos tipo 2, que abrem um canal de sódio. Abrindo esse canal de sódio, que seria justamente o receptor, entra sódio nessa membrana muscular, e essa membrana muscular passa a ser despolarizada. Essa despolarização vai caminhando por essa membrana até chegar aos receptores de sódio voltagem dependentes. Quando essa despolarização atinge esses receptores, devido a esse aumento da voltagem, devido a essa despolarização, esses canais também se abrem, ampliando essa despolarização na célula muscular. Então, é basicamente assim que ocorre a excitação do músculo esquelético. Percebam, a gente vai ter uma entrada de sódio
Oi, pode falar. Oi? Ah, repetir a diferença de placa motora? Certo, posso sim. Ó, a diferença entre placa motora e unidade motora é que a placa motora seria a pontinha desse axônio se ligando a uma parte da fibra muscular específica. Tipo, tá vendo essa parte aqui, ó, que são as junções neuromusculares? Isso aqui seria a placa motora. Agora, se a gente levar em conta todas essas fibras aqui de axônios que pertencem a um neurônio, isso aqui é a unidade motora. É a junção de todos esses axônios, de todo esse grupamento. O que seria essa unidade motora? São todas as fibras musculares que são inervadas por determinado nervo, entendeu? Por determinado nervo medular. Todas essas fibras formam a unidade motora. Agora, se a gente estiver falando de cada junção neuromuscular, aí a gente vai estar falando de placa motora e não de unidade motora. Tá entendendo? Ok? Era essa a dúvida? Posso continuar? Certo, vou continuar. Ó, então, vendo graficamente como isso acontece. Quando eu Sim, o que acontece? Perceba que eu tenho a entrada de sódio nessa célula muscular em dois momentos. Eu tenho a entrada de sódio quando a acetilcolina se liga ao receptor nicotínico, abrindo um canal de sódio, que é o próprio receptor, e eu vou ter a entrada de sódio quando os canais de sódio voltagem independente se abrem. Então, se eu tiver um estímulo nervoso que chega lá, libera certa quantidade de acetilcolina, o sódio entra, mas esse sódio não consegue atingir o limiar excitatório para abrir os canais de sódio voltagem independentes, eu vou acabar não tendo uma contração muscular, porque eu não tive um estímulo forte o suficiente para abrir os canais de sódio voltagem independentes. Eu só vou ter contração muscular efetiva quando eu tiver um estímulo efetivo, um estímulo que alcance o limiar excitatório dos canais voltagem independente de sódio, e uma vez alcançado esse limiar excitatório, esses canais vão se abrir, mais sódio, mais cálcio vai entrar nessa membrana, e uma vez entrando nessa membrana, vai excitar a membrana muscular. Consegue entender isso? Certinho. Então, beleza. A gente já viu como é que a membrana foi excitada. Agora a gente vai ver como essa excitação repercute na célula muscular. Então, vai acontecer da seguinte forma. A gente vai ter um neurônio chegando mais ou menos nessa região aqui do músculo. Ele vai excitar essa região, como a gente acabou de ver, liberando a acetilcolina faz o sódio entrar, o sódio alcança o limiar, abre canais de sódio voltagem independentes, mais sódio entra e essa membrana é excitada. Essa excitação vai, eh, vai percorrer esse sarcolema, que seria a membrana plasmática do músculo. Ao percorrer esse sarcolema, ela vai percorrer esse sarcolema até encontrar uma estrutura que a gente chama de túbulo transverso. É quando essa despolarização, é quando essa excitação alcança esse túbulo que eu vou ter a repercussão para que ocorra a contração muscular. Por quê? Porque dentro desses túbulos a gente tem dois receptores bem importantes, que eles meio que interagem. É o receptor de dihidropiridina e o receptor de hianodina. Por quê? Para acontecer contração muscular, eu preciso ter uma liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático do músculo. Só que geralmente, durante o repouso muscular, vamos falar assim, esse cálcio não está sendo liberado do retículo sarcoplasmático. Do retículo sarcoplasmático seria essa estrutura aqui em amarelo
do músculo para o citoplasma muscular. O cálcio no músculo fica retido dentro desse retículo sarcoplasmático. E aí, a excitação, a despolarização que alcança esse túbulo transverso vai desestabilizar esse retículo sarcoplasmático para que o cálcio possa ser liberado. Então, quando o potencial de ação atinge os túbulos transversos, ele vai interagir com o receptor de dihidropiridina, que vai meio que retirar o de rianodina, que prende o cálcio dentro do retículo sarcoplasmático. Uma vez que isso ocorre, o cálcio que estava dentro do retículo sarcoplasmático é liberado para o citoplasma. E agora sim eu tenho cálcio em quantidade suficiente para que dê início à contração muscular. Então veja que é uma etapa de cada vez. Eu primeiro vou ter a excitação devido ao sistema nervoso central, vou ter a sinapse com a membrana do músculo. Essa sinapse vai promover uma despolarização. Essa despolarização, essa excitação muscular vai percorrer o sarcolema até alcançar um túbulo transverso. Quando alcança esse túbulo transverso, ela também vai promover a despolarização desse túbulo transverso, interagindo, desestabilizando os receptores de dihidropiridina e rianodina. Uma vez que isso acontece, libera a saída de cálcio do retículo sarcoplasmático para o citoplasma. Quando isso acontece, eu vou ter cálcio em quantidade suficiente para que ocorra a contração muscular. Depois que ocorre a contração muscular, eu tenho o fenômeno da repolarização. Vai sair potássio dessa célula e ela vai repolarizar. Quando ela repolariza, esses receptores de dihidropiridina e de rianodina são estabilizados. E aí o cálcio que estava no citoplasma da célula muscular volta ao retículo sarcoplasmático, devido a uma bomba de cálcio. Essa bomba de cálcio é uma bomba ativa que gasta ATP para sequestrar o cálcio do citoplasma para o retículo sarcoplasmático. E além disso, a gente tem uma molécula, que é a calsequestrina, que durante o repouso muscular, ela também vai impedir que esse cálcio saia da membrana. Então, esse seria o fenômeno que acontece quando a gente está tendo excitação muscular e contração muscular. Aqui seria como acontece quando a gente tem a repolarização e o repouso muscular. Alguma dúvida dessa parte ou das anteriores? Ou posso seguir? Tá, vamos seguir. Então, a gente já entendeu mais ou menos como é que acontece a contração muscular. Agora a gente vai ver como é que as fibras musculares, em seu modelo mais íntimo, em sua parte mais microscópica, como que essas fibras musculares realmente se contraem. Para isso, eu quero que vocês entendam que o músculo ele tem principalmente duas proteínas, dois filamentos proteicos que interagem nisso, que seria os filamentos de actina e os filamentos de miosina. Então, como é que vai acontecer a contração muscular? Quando eu tiver cálcio no citosol, quando eu tiver ATP nesse citosol, eu vou fazer com que a molécula de miosina se ligue à molécula de actina e essa molécula de miosina vai realizar um movimento de contração, fazendo com que as linhas Z desse músculo, fazendo com que haja um encurtamento das fibras desse músculo, fazendo com que haja uma contração muscular. Dessa parte, o que eles gostam às vezes de cobrar é, por exemplo, a gente tem essas bandas, banda A, banda I. Aí eles costumam perguntar: a banda A eu vou ter só filamento de miosina, verdadeiro ou falso? Falso, por quê? Porque na banda A eu tenho tanto filamento de actina quanto filamento de miosina. Aí ele pergunta: o músculo ele é delimitado pela linha Z, isso seria verdadeiro? Sim, o sarcômero ele é
delimitado pelo que fica entre duas linhas Z. Eles também gostam de perguntar, a banda A, ela diminui durante a contração? Não, por quê? A banda A é meio que o tamanho do filamento de miosina. Perceba que, por mais que eu tenha um encurtamento entre linhas Z do músculo, eu não vou diminuir o tamanho da miosina, porque quem diminui o tamanho é justamente a distância entre esses filamentos de actina, e não da miosina propriamente dita, entende? Então, isso são algumas questões que eles gostam de pegar desses conceitos, é, desses conceitos de banda A, banda I, linha M e linha Z, tá? E eles gostam de comparar geralmente quando está no relaxamento e quando está na contração, seja ela total ou não. Então, vamos falar agora como é que ocorre a contração propriamente dita. A gente já viu como é que esse músculo se excita, a gente já viu quais são os filamentos que existem dentro desse músculo. Agora a gente vai ver realmente como essas proteínas interagem para que o músculo contraia. A gente vai ter dois tipos de filamentos principais. A gente tem um filamento de actina, que é formado por actina G, troponina e tropomiosina. E a gente tem um filamento grosso, que seria o filamento de miosina. Esse filamento de miosina, para que ocorra a contração muscular, ele vai puxar o filamento de actina. Para isso, a cabeça da miosina precisa interagir com essas bolas, que são com essas proteínas, que seria justamente a actina G. Para que isso ocorra, eu preciso tanto de cálcio quanto de ATP para realizar o movimento. Então, por que eu preciso do cálcio? Durante o repouso, no estado relaxado, a cabeça da miosina até consegue estar engatilhada, até consegue se aproximar da actina G. Só que ela não consegue se ligar porque a tropomiosina inibe essa ligação mais forte. Para que ela se ligue, o cálcio precisa se ligar à troponina, que vai mudar a conformação da tropomiosina, deixando a cabeça da actina G, deixando a actina G livre para se ligar com a cabeça da miosina. Então, por isso que a contração muscular ela só vai acontecer na presença de cálcio. Porque se eu não tiver cálcio, eu não vou ter cálcio para se ligar à troponina e retirar e mudar a conformação dessa tropomiosina, deixando a actina G livre. Então, quando a tropomiosina se desloca e expõe a actina G, eu vou ter o início da contração muscular. Por quê? A cabeça da miosina vai conseguir se ligar à actina G e vai realizar o movimento de força, o movimento de contração. Mas para ela realizar esse movimento de força, ela precisa liberar um fosfato. E para ela liberar esse fosfato, anteriormente ela vai precisar ter quebrado um ATP. Então, algumas coisas são necessárias, alguns substratos são necessários para que a contração muscular ocorra. Primeira delas, cálcio. Segunda, ATP. Porque para que a miosina realize os seus movimentos, ela vai precisar gastar energia. Ela vai precisar gastar ATP. Vamos ver como isso acontece. Então, vamos lá. Durante esse movimento, durante o estágio de rigidez, a gente tem a miosina ligada à cabeça de actina e já na presença de cálcio, tá? Já na presença de cálcio, a gente tem a miosina ligada à cabeça da miosina ligada à actina G. Aí, depois que ela realiza esse primeiro movimento, ela precisa se deslocar de uma molécula de actina G para outra. E para realizar esse movimento de estado de rigidez para engatilhado, ela precisa quebrar um ATP. Ela precisa se ligar e quebrar um ATP. Então,
ela se liga ao ATP e se solta da actina G, e depois ela vai quebrar esse ATP para realizar esse movimento de 45 a 90 graus e se ligar à próxima molécula de actina G. Ela quebra esse ATP, mas ela ainda não libera o fosfato. Ela permanece com ADP e um fosfato na cabeça de miosina. Mas para realizar esse movimento de uma molécula de actina G à outra, ela precisa se ligar e quebrar o ATP. Ela precisa dessa energia vinda do ATP para realizar esse movimento. Só que isso ainda não é o movimento de força. O movimento de força acontece justamente quando ela sai do estágio de 90 graus para 45. E esse movimento de força acontece justamente quando há liberação desse fosfato. Então, ela quebra para ir de 45 para 90, mas ela só libera esse fosfato justamente quando é de 90 para 45, que seria o movimento de força. Mas por ela quebrar justamente quando ela está indo de uma molécula a outra, a gente considera que esse movimento do estado de rigidez até ela sair de uma molécula a outra é um movimento que gasta ATP, porque ela se ligou a um ATP e ela quebrou o ATP, ficando engatilhada. E o movimento de 90 a 45 a gente considera que é um movimento passivo, porque por mais que ela libere esse fosfato e posteriormente libere o ADP, ela não vai estar quebrando mais um ATP para realizar essa função. O ATP que ela quebrou foi no primeiro estágio. Foi para sair de 45 graus para 90 graus e se ligar à próxima molécula de actina G. Certo? Alguma dúvida nessa parte? Aí uma coisa que é importante, perceba que no estado relaxado no músculo, eu já tive a quebra de um ATP e essa cabeça de miosina a cabeça da miosina já ficou engatilhada. Ela só precisa do cálcio para iniciar a contração. Então, tipo, uma vez que eu tenho presença de cálcio, eu já vou realizar esse movimento de 90 a 45 e tentar se ligar na outra molécula de actina G. Só que para que eu consiga se ligar na outra molécula, eu preciso realizar esse movimento de 45 a 90. E para realizar esse movimento de 45 a 90, aí sim eu vou precisar me ligar e quebrar o ATP. Tá? Consegue entender isso? É um ciclo. Então, eu estou no estágio de repouso, já quebrei o ATP, estou engatilhado. Preciso de cálcio para mudar a conformação e liberar a ligação da cabeça da miosina com a actina G. Uma vez que essa actina G consegue se ligar, uma vez que eu tenho a presença de cálcio, ela vai realizar um movimento passivo, um movimento de força, liberando o fosfato. Aí, para que ela consiga se ligar na próxima molécula de actina G, ela se liga ao ATP e quebra esse ATP, ficando mais uma vez engatilhada. Se nesse momento ainda tiver cálcio, eu não vou ter a tropomiosina não vai estar inibindo a cabeça da miosina de se ligar à actina G, e dessa forma ele vai realizar mais uma vez esse movimento de 90 para 45 passivamente. Depois que ele realiza esse movimento, ele libera o ADP para se ligar mais uma vez ao ATP e ir a 90 graus e ficar engatilhado. Se eu ainda tiver cálcio, isso vai se repetindo, até que eu tenha o esgotamento ou de cálcio ou de ATP, porque eu preciso de ambos os substratos para realizar esse ciclo. Aí, mais uma coisa que ela costuma falar nas aulas é justamente esses tipos de fibras musculares esqueléticas. Eu quero que vocês lembrem principalmente de dois tipos de fibras musculares, que é os tipos 2A e os tipos 2B. Na verdade, os tipos 2 e o tipo 1 principalmente. Por quê? O que diferencia? Isso é justamente o que vai diferenciar fibras do tipo de resistência e fibras do tipo de movimento rápido, de força mais rápida. Por quê?
uma vai ter um maior número de mitocôndrias, ou seja, ela consegue ter mais ATP por mais tempo. Outra, ela não tem um número tão alto de mitocôndrias, ou seja, ele não tem uma resistência à fadiga. Ela realiza um metabolismo anaeróbio, que produz pequena quantidade de ATP, e por esse motivo essa fibra cansa de forma rápida. Só que por ela cansar de forma rápida, ela consegue ter uma velocidade de encurtamento mais rápida, porque ela consegue tipo, realizar a sua contração de forma mais rápida, enquanto que a tipo 1 realiza a sua contração de forma mais lenta. Isso diferencia um movimento que precisa ser muito acelerado de um movimento que precisa ser mais lento, mais resistente. Basicamente, quando a gente vai encontrar um tipo de fibra e outro. As fibras do tipo 1 são mais comuns em atletas, por exemplo, maratonistas, que percorrem grandes percursos e precisam de fibras que aguentem realizar uma função por mais tempo, aguentem realizar contrações por mais tempo. Já as fibras rápidas é comum em atletas que são maratonistas de curta, tipo de 100 metros. Um corredor de 100 metros, ele vai ter uma predominância de fibras rápidas sobre fibras lentas. Por quê? Ele não precisa realizar um exercício de alta resistência. Ele precisa realizar um exercício de explosão. Exercícios de explosão são favorecidos por fibras rápidas, que são fibras tipo 2. Já as fibras lentas favorecem exercícios de resistência. Então, aquele cara que precisa fazer uma contração muscular com uma alta carga, esse cara ele precisa ter fibras rápidas, ele precisa ter um predomínio de fibras tipo 2. Já aquele cara que precisa correr 3, 4 quilômetros, ele não precisa ter fibras rápidas, porque se ele tiver apenas uma predominância de fibras rápidas, ele não vai conseguir correr tudo isso. Mas se ele tiver uma predominância de fibras lentas, aí sim, ele tem uma resistência suficiente para alcançar essas distâncias. Então, basicamente, é esse o contexto em que essas fibras são englobadas, tá? Então, basicamente,